Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Certamente Deus tem um propósito com cada um de nós. Todas as pessoas que Deus chamou, que Deus vocacionou, Deus tem um propósito. Nós não nascemos por acaso. Deus quer fazer de nós bênção para outras pessoas. Esse é um dos maiores motivos, um dos maiores propósitos de Deus ter nos chamado, ter nos vocacionado, para que sejamos bênção na vida de alguém. Então pergunte para Deus qual é o propósito e pedir ajuda a Ele para que você possa cumprir durante a sua vida o propósito de Deus, senão a sua vida fica sem sentido. O apóstolo Paulo, no primeiro século, por volta do ano 50 depois de Cristo, Paulo ele chega numa cidade chamada Tessalônica. Era uma cidade pertencente a Roma, evidentemente, mas era a capital da Macedônia. E Paulo chega ali, no capítulo 17 de Atos, Lucas registra que Paulo chega juntamente com Silas. Certamente Timóteo ele aparece depois, no mesmo capítulo de Atos 17, e Lucas que narra os fatos. E Paulo chegando ali ele tinha um propósito, né? Essa cidade ela tinha um porto. E todas as cidades portuárias, elas eram muito frequentadas, eram cidades estratégicas. E Paulo se utilizava desses portos para poder chegar e sair com facilidade. E onde tinha porto, tinha comércio. E onde tem comércio, tinham pessoas. E Paulo, então, chegando nessa cidade, ele plantou uma igreja muito rápido, porque ele não tinha muito tempo para ficar nessa cidade, porque ele não foi muito bem aceito nessa cidade. Ele foi expulso, porque ele trouxe as boas novas. E, normalmente, as boas novas deveriam ser bem aceitas, mas nem sempre isso acontece. E Paulo chegando ali, é bem verdade que essa cidade, que a população, ela recebeu o apóstolo Paulo. Evidentemente que a minoria, não a maioria, mas uma quantidade enorme de pessoas recebeu o evangelho do reino, recebeu o apóstolo Paulo. Mas tem aqueles que são contrários, são aqueles que não recebem, que não têm um coração aberto para o evangelho. E eles criaram problemas para o apóstolo Paulo. E Paulo ficou somente 3 sábados nessa cidade e ele teve que sair dessa cidade para que ele não fosse morto ali juntamente com Silas. E Paulo ele foi para uma outra cidade. Ele foi expulso literalmente de Tessalônica, mas ele deixou plantada ali uma igreja. E essa igreja que ficou plantada ali, tempos depois, da cidade de Corinto, na Turquia, Corinto fica na Turquia. Paulo ele escreve, Turquia nos nossos dias. Paulo ele escreve uma carta então para essa igreja que ficou plantada ali. Primeira Tessalonicenses. Na verdade, Paulo escreveu 2 cartas, mas eu quero falar da primeira carta de maneira rápida, de maneira sucinta. Vejam, Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz assim, ele dá ações de graças por essa igreja que ele plantou e pela forma como essa igreja estava sendo conduzida, estava se portando. E ele diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós observarmos aqui, essa igreja que Paulo plantou ali em Tessalônica, ela tem aqui 3 pilares que Paulo aborda
na saudação aqui dessa carta, logo no início. E ele dá graças a Deus. Ele fica feliz, porque essa igreja ela tem 3 pilares. Ela foi plantada e ela adquiriu 3 pilares de sustentação. E Paulo ele aborda nessa carta esses pilares. São muito importantes. Foram muito importantes para a igreja de Tessalônica. E também são muito importantes para a igreja dos nossos dias. E nós precisamos ter esses pilares plantados em nossas vidas também, para que a gente possa subsistir, para que a gente possa conseguir sobreviver nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo tão mau. Nenhuma edificação ela consegue ficar de pé se ela não tiver os pilares centrais, as colunas centrais, para que no dia do vendaval, no dia da tempestade, ela possa permanecer de pé. E Paulo observou nessa igreja esses pilares. O primeiro pilar que nós vimos aqui é que essa igreja tinha uma fé operosa, pela operosidade da fé de vocês. Paulo observa que essa igreja tinha uma fé autêntica, uma fé genuína em Jesus Cristo, uma fé genuína no Evangelho, uma fé genuína em Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo observa que essa igreja ela tinha fé, uma fé operosa. Como é a sua fé? A sua fé é uma fé firmada em quê? Firmada em quem? Se a nossa fé não for firmada em Cristo, se a nossa fé não for firmada em Deus, no Espírito Santo, no Evangelho, na Trindade, essa fé não é uma fé operosa. E você não vai poder agradar a Deus se você não tiver uma fé operosa. Porque o autor de Hebreus diz que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver uma fé operosa, uma fé firmada em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro pilar que Paulo observa nessa igreja. E ele dá graças a Deus por isso. E ele fica feliz por isso. Porque essa igreja tinha uma fé operosa. E nós precisamos também imitar a fé dessa igreja. Imitar a fé de Paulo. Essa fé genuína. Essa fé que não vacila. É uma fé firme. Uma fé que não oscila de acordo com as circunstâncias, de acordo com as tempestades. E essa igreja, ela manteve esse pilar da fé. O segundo pilar que Paulo observa foi o pilar da esperança. Essa igreja tinha uma esperança. Esperança em quê? Esperança em quem? O mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança ela não pode morrer porque ela é firmada em Cristo. Nós esperamos que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja desse mundo mau, desse mundo tenebroso. E Paulo observa esse segundo pilar nessa igreja, o pilar da esperança. Você tem esperança que Jesus vai voltar? Mesmo sofrendo, mesmo vivendo em tempos atribulados, em tempos onde o mal tem se avolumado, a iniquidade tem cercado de todos os lados, tem nos cercado, mas nós precisamos sobreviver em Cristo. E essa igreja ela tinha fé e tinha esperança. O autor de Hebreus também diz, Hebreus 6,19, ele diz assim: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. A nossa esperança ela está firmada em Cristo Jesus. E o Espírito Santo ele é o penhor da nossa esperança. E nós cremos e temos a convicção, porque a nossa esperança ela foi derramada pelo Espírito Santo em nossos corações, como Paulo escreveu aos Romanos, a carta aos Romanos no capítulo 5. E o terceiro pilar é o pilar do amor. Essa igreja tinha um amor autêntico. Ela tinha um amor firmado na obra de Jesus Cristo. Não era um sentimento, mas era
um amor verdadeiro. A igreja primitiva, ela não deixava ninguém padecer por necessidades. A igreja, ela acudia os necessitados. E essa igreja de Tessalônica, ela também tinha esse pilar. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que o amor jamais acaba. O amor não pode acabar dentro dos nossos corações. Porque o amor é o símbolo de Deus. Deus, ele é amor. Deus diz que, lá em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele não praticou um sentimento, mas ele aplicou o amor de Deus. Ele morreu para que eu e você tenhamos vidas em Cristo Jesus. E a igreja de Tessalônica também tinha esse pilar do amor. Que nós possamos também ter esses pilares firmados em Cristo. O pilar da fé, o pilar da esperança e o maior de todos esses, que é o pilar do amor, o pilar central, a pedra angular que é Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Tenha esses pilares na sua vida. Se você não tem ainda, busque em Deus, que certamente Ele vai te ajudar. Fique com Deus. Guarde esses pilares no seu coração e aplique eles, porque você vai precisar para sobreviver nesse mundo tão tenebroso, tão mau. Mas o Senhor está contigo. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Israel é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente. Um abraço e até o próximo vídeo.